de mais nada, eu quero te convidar para te inscrever no meu canal, Engenheirozine, para estar acompanhando os conteúdos que a gente produz. Nosso convidado de hoje é Paulo Burman. Paulo graduou-se em odontologia pela Universidade de Santa Maria e fez doutorado na Universidade de São Paulo, a USP. Ele possui ampla experiência na área de odontologia, com ênfase em clínica odontológica. É reitor da Universidade Federal pelo segundo mandato desde 2013. Paulo, bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite de participar do nosso café. Bem, satisfação estar com vocês aqui, uma oportunidade especial para nós conversarmos um pouco das coisas da universidade. Reitor, as universidades federais, elas vêm sofrendo cortes orçamentários constantes. De acordo com a ANDIFES, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, em 11 anos houve uma diminuição de 37% do orçamento das universidades públicas. Esses cortes afetam a estrutura física das universidades, prejudicam o andamento das pesquisas e dificultam o pagamento de servidores terceirizados. Quando o senhor assumiu a reitoria, a UFSM estava enfrentando fortes dificuldades econômicas. Como o senhor conseguiu superar esse entrave e como estão as finanças da universidade hoje? Na verdade, quando eu assumi em 2013, nós estamos vivendo uma espécie de ciclo virtuoso na questão orçamentária, porque nós estamos naquele período pós-reúne, aquele projeto de ampliação da educação superior nas universidades públicas brasileiras. A nossa universidade, por exemplo, ela saiu de 13 mil estudantes em 2006 e 2007 para chegarmos em 2013 com 25 mil estudantes. Hoje nós estamos com quase 30 mil. Então é lógico que naquele ano de 2014 já tivemos o primeiro impacto na redução orçamentária. E foi uma redução para uma gestão que estava chegando na universidade. Você imagina, com todos os planos, todas as articulações, licitações em andamento, chegaram no mês de setembro e o governo sumariamente te corta 30% do orçamento. E foi isso, de fato, que aconteceu no orçamento de custeio de investimento. A universidade teve que se adaptar a isso com a promessa de que este recurso voltaria no ano seguinte, em março de 2015, o que efetivamente acabou não acontecendo. Pelo contrário, em 2015 nós tivemos um novo corte, em 2016 e assim por diante. Nós temos tido sistematicamente. Quer dizer, o orçamento diminuindo e o custo da universidade, o número de estudantes aumentando, é uma conta difícil de fechar. É o cenário que nós estamos hoje. Nós estamos assim, com os limites orçamentários totalmente exauridos. Não há mais de onde você tirar. Nós podemos enxugar um pouquinho aqui ou podemos tirar um pouco de lá, sem que se comprometa seriamente as atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade, que é o pilar da universidade, na verdade. Então, esse é o cenário que se vive hoje. Eu acho que tem que considerar nesse período também todo o envolvimento da universidade no tocante ao enfrentamento à pandemia. E a universidade, digo, as universidades públicas brasileiras, as gaúchas especialmente, mais especificamente a Federal de Santa Maria, foram fundamentais no apoio às estratégias públicas no enfrentamento à pandemia. E isso demanda de custo, demanda orçamento. Então veja que o cenário assim, é complexo, é difícil e precisamos continuar insistindo muito junto às nossas lideranças, especialmente no Congresso Nacional, no sentido da recomposição desse orçamento para a educação pública brasileira. Heitor, falando na pandemia, ela pegou todos nós de surpresa, mas o desafio dos gestores de instituições educacionais públicas, com certeza, foi enorme, né? Afinal, foi preciso lidar com as desigualdades tecnológicas no Brasil, que foi escancarada com o ensino à distância. Segundo dados do Centro Regional de Estudos e Desenvolvimento da Sociedade da Informação, CETIC, aproximadamente 30% dos lares do Brasil não têm acesso à internet. Isso significa que os alunos sem acesso a essas tecnologias não conseguem acompanhar as aulas. O poder público conseguiu, de alguma maneira, amparar esses estudantes e a evasão escolar, ela aumentou nesse período? Esse é um assunto bem delicado, muito complexo da gente conversar sobre ele, porque tem uma série de vertentes aí. Mas eu inicio dizendo que
nós estamos acumulando um prejuízo muito expressivo nessa parte da formação. Mas esse prejuízo é ainda maior e muito mais, influencia de forma muito mais negativa quando nós remetemos essa análise para a educação básica. É muito mais duro, é muito mais difícil. Todos nós sabemos da complexidade e das dificuldades que estão na rede pública da educação básica. Elas são muito maiores do que as do ensino superior, nesse contexto. Especialmente considerando que esses jovens, essas crianças que estão na educação básica vão estar na universidade, ou pelo menos parte deles estará. Você aumenta daí também esse processo de inclusão, de exclusão, acentua o problema da inclusão, porque exatamente nesses setores da educação básica, onde nós temos uma população na esfera pública de mais baixa renda, com mais dificuldade de acesso às tecnologias, que você comenta, né? E portanto, vão ficar alguns passos atrás daqueles que têm as oportunidades e as possibilidades. Então, se estabelece um novo patamar de diferença, de exclusão. E isso é muito sério para o futuro. Os impactos estão acontecendo agora, mas eles vão reverberar mais intensamente daqui a 2, 3 ou 4 anos. Seu impacto vai chegar e vai chegar batendo forte. E eu não sei, né, se nós vamos ter, como instituições públicas, sem ou com a continuidade dessa política de desmonte da educação pública, condições de absorver esses impactos, estabelecer uma estratégia mínima de manutenção e de fortalecimento do sistema educacional. Eu falo do sistema educacional. Não dá para a gente tratar a educação superior como uma ilha dentro desse processo, porque ela é totalmente interdependente do sistema como um todo. Não dá, eu acho que esse é um aspecto que a gente precisa trabalhar muito, né? O sistema educacional público brasileiro está fazendo água há muito tempo. É preciso que as nossas autoridades consigam visualizar isso de forma clara e mais do que visualizar, para além do discurso, entrar no caminho da prática, nas ações, né, que são fundamentais. Estamos, por exemplo, nesse ano, agora, nesse momento, em discussão no Congresso Nacional de da lei orçamentária, né, e com a indicação do governo federal de uma redução dramática no orçamento para a educação pública. E isto, certamente, em meio a uma demanda muito mais acentuada do que era há 10 anos. Então, nós temos realmente um descompasso muito forte e parece ser uma coisa tão simples de visualizar e de compreender a importância da educação, mas teimosamente as nossas lideranças fecham os olhos, né, e acabam esquecendo de fortalecer um pilar da sociedade que é a educação, que é fundamental. Não há outro caminho para o país sair desse enredo que se envolveu por conta desses desmandos todos, que não seja pela educação. E para a educação precisa de investimento. Não se faz a educação sem investimento. E mais, a educação precisa ser tratada como investimento e não como gasto. Muito bem, priorizar a educação para além dos discursos no orçamento, né? A política de cotas, ela completará 10 anos em 2022. O senhor se elegeu reitor ainda em 2013, ou seja, teve a oportunidade de vivenciar a política de cotas nessa primeira década de existência. O senhor notou alguma mudança no perfil dos alunos da UFSM? Na verdade, a política de cotas na UFSM já passa de 15 anos. Antes mesmo da lei estabelecida, a universidade já tinha a sua política de ações afirmativas. E ela só vinha aperfeiçoando. A lei só veio posteriormente para consolidar e respaldar a universidade no tocante à execução da sua política de ações afirmativas. E houve muita discussão em torno disso, né? E algumas muito maldosas, inclusive, sobre a política de ações afirmativas, a política de cotas. E muito se dizia, né, se criou um mito, uma lenda de que o estudante cotista é de baixo desempenho.
A universidade tem estudos que comprovam exatamente o contrário. Talvez fique um semestre, 2 em atividade, com uma dificuldade de acompanhar o mesmo ritmo, mas a partir desse primeiro, segundo semestre, você já começa a ter um desempenho tão bom ou superior à média dos estudantes da universidade. E isso é motivo mais do que suficiente para nós celebrarmos, porque do que pode se depreender disso, do que pode se entender e compreender disso? Que as pessoas precisam de oportunidade. E a política de cotas veio exatamente nessa direção, de oferecer oportunidade para talentos serem despertados e serem aproveitados na constituição de uma sociedade mais justa, mais humana, mais equilibrada e que possa, a partir do trabalho, da dedicação, do empenho, do conhecimento desses talentos, desses jovens, dessas jovens, construir uma sociedade melhor, gerar desenvolvimento econômico e social, gerar emprego, gerar renda, que efetivamente são os indicadores, os medidores do desenvolvimento do país, em todos os campos. E eu entendo que, muito claramente, a política de cotas que passa a ser discutida, tem um debate retomado agora, nós precisamos intensificar as ações no sentido da continuidade. Veja, participei de muitas solenidades de formatura, de quase todas as que eu pude participar, eu participei. E foram poucas as formaturas em que eu não participei nesses 8 anos. E em quase todas elas, se não em todas, a gente percebia na vibração dos familiares, no brilho nos olhos dos formandos, aquela vibração que depois nós viríamos a saber que era o primeiro representante daquele grupo familiar ou daquela comunidade a alcançar o ensino superior. O ensino, a formação, a profissionalização das pessoas é uma atitude de humanidade, de cidadania e de soberania social, inclusive. Então, eu acho que não teríamos muito a discutir, a não ser no sentido de aprimorar, melhorar e talvez ampliar a política de ações afirmativas. Isso é genial. Eu me identifico muito com essa sua fala, porque apesar de ter ingressado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul antes das cotas, também vi da vulnerabilidade social e foi difícil. Morei na casa estudante e sou o primeiro aluno, ou enfim, o primeiro familiar a ter se formado numa instituição de ensino superior público federal. E realmente é uma mudança muito forte, impacta não só uma família, é uma geração inteira, né? E uma comunidade. Né? A comunidade do teu entorno, né? Tem um impacto muito positivo. Eu acho que nós não podemos negar o direito à educação para ninguém. Sem sombra de dúvidas. Reitor, as universidades federais elas foram um destaque no combate à pandemia, como o senhor mesmo já comentou. Havia uma grande desvalorização moral das universidades públicas, incentivada também pelo próprio presidente Bolsonaro e seus aliados. Mas, como esse destaque em meio à pandemia, esse discurso perdeu forças, pois a população parece ter entendido a importância das universidades federais para a sociedade. Eu gostaria que o senhor citasse algumas das contribuições da UFSM no combate ao coronavírus. Na verdade, houve e tem havido, mais recentemente, uma tentativa de desconstruir a ideia da educação pública, a ideia da universidade pública. E é interessante, né, como os fenômenos sociais se apresentam para a gente. Vocês são testemunhas de todos os ataques que as universidades sofreram, né, e ainda sofrem. Por quê? Nós temos que nos parar para perguntar assim, por que a universidade não se encolheu diante de tantos ataques? Porque está, na minha leitura, a universidade está impregnada na cabeça das pessoas como uma estrutura social, pública que é patrimônio, que as pessoas se sentem parte dela, como donas dela, porque de fato são. Uma instituição pública é do povo, ela não é do reitor, ela não é do ministro, ela não é do governador, ela não é do diretor da escola ou da universidade, ela é do povo. A instituição pública é do povo.
E esse sentimento é que, em determinado momento, a população chega para um desses líderes dos ataques: opa, seguinte, ó, tu pode não gostar da universidade, mas respeite, porque ela é nossa. São recados sutis e é por isso que, na minha leitura, que a universidade resiste porque tem esse respaldo popular, silencioso. Você não vê ninguém na rua levantando bandeira e defendendo a universidade, mas silenciosamente as pessoas, a imprensa também se reserva. Então eu vejo que tem toda uma mensagem subliminar nessa resistência da universidade, porque a população incorporou a universidade como sua, porque de fato era. Então, e essa questão da pandemia só veio reforçar isso. Por quê? Porque as estruturas públicas estavam muito fragilizadas. E as universidades entraram com todo o seu suporte técnico e pessoal, de competências, de qualidades, de laboratórios, de pessoas, de estudantes envolvidos, de professores, de técnicos, de dirigentes envolvidos no enfrentamento à pandemia. Eu diria que em Santa Maria, eu posso estender isso com tranquilidade para as demais instituições do Estado, não tivesse sido o trabalho e o papel das universidades, a nossa situação teria sido bem mais dramática em termos de perdas, em termos de contágio e de óbitos. Então foi muito importante a participação das universidades, dos institutos, das escolas, da rede pública de saúde, quer dizer, o sistema público se apresentou, apesar de tão criticado, né? Apesar de tão condenado, e muitas caricaturas foram produzidas em cima do sistema público, o que na verdade não acontece, porque nós respondemos todos os dias às expectativas da população. E precisamos fazer mais. Evidentemente, isso não pode nos deixar numa posição de conforto. Nós precisamos fazer mais, precisamos agir mais firmemente com este olhar de como servidores públicos nós existimos para servir ao público. O próprio nome já disse, você é um servidor público, você é uma instituição pública, você é de propriedade do povo. Portanto, precisa responder aos anseios, às expectativas da população. E é isso, efetivamente, que nós temos procurado fazer e fizemos muito intensamente durante a pandemia. Reitor, quais foram os maiores desafios da universidade em meio à pandemia? Na verdade, como eu te disse, nós iniciamos esse processo de atenção para a pandemia foi ainda em janeiro de 2020. Acompanhando, monitorando como estava a evolução dessa pandemia no mundo, discutindo a possibilidade de que logo ela estaria aqui. Então a universidade também não foi pega de surpresa nesse processo, nós fomos nos preparando, nos organizando previamente. De tal sorte que no dia 16 ou 17 de março nós acabamos suspendendo as atividades presenciais e a partir daí vem uma série de histórias que nós poderíamos contar. Primeiro foi aquele movimento em relação à necessidade que nós vimos de manter o nosso estudante em contato com a universidade, em contato com o seu professor, com seus colegas, com os técnicos da universidade, enfim, tentar de alguma forma, ainda que de forma virtual, restabelecer aquele ambiente de trocas que é tão importante e necessário no ambiente acadêmico e em qualquer modalidade de ensino. E nós fizemos isso em meio a algumas críticas, mas acabamos demonstrando no decorrer das semanas que vieram, de que era necessário. Não era o processo ideal, mas tinha precariedade, porque precisamos também adaptar tecnologias, precisamos adaptar conhecimento, capacitação das pessoas, dos estudantes, por incrível que pareça, apesar de jovens, alguns tinham alguma dificuldade na relação com a tecnologia e outras tantas dificuldades, eu diria que bem mais numerosas, no acesso à tecnologia, seja a comunicação, as redes de internet, os acessos aos pacotes de internet e ao próprio equipamento. Então, a universidade, nesse momento, atuou em duas frentes, fortalecendo as estratégias de educação remota e buscando amparar os estudantes, especialmente aqueles estudantes que tinham direito ao benefício socioeconômico, aquela faixa de estudantes de renda de até um salário mínimo e meio per capita na família, portanto, com baixas condições de aquisição de equipamento, de acesso à internet, e colocamos
a criar um programa de bolsas de equipamento, para o estudante comprar o equipamento e para o estudante comprar também um pacote de comunicação. De tal forma que pudesse se estabelecer minimamente um equilíbrio nesse processo. Isso foi muito importante, né? Foi muito importante porque ninguém ficou fora dessa possibilidade, a não ser aqueles que moravam em lugares onde não tinha nem contato telefônico, né? E muitos dos nossos estudantes estão nessa condição, né? São dos mais diferentes lugares do estado e do país, moram às vezes em comunidades que não têm esse serviço lá, né? Então, de fato, é preciso que a gente reconheça nesse processo que, mesmo que tenhamos adotado estratégias de não deixar ninguém pelo caminho, alguns acabaram ficando por conta dessas restrições. Alguns retornaram até a Santa Maria, porque na casa do estudante, apesar de não ter restaurante universitário, nós tínhamos um programa de alimentação, né, uma bolsa de alimentação que o estudante podia ir no mercado comprar minimamente para ter as suas condições. E na moradia estudantil tinham acesso à internet, né, e a equipamentos. Então, várias coisas foram feitas nesse sentido. Então, eu estou falando isso no campo da relação da universidade com o estudante, porque este é o objetivo maior da universidade. A universidade existe por conta da sua necessidade de atender aos estudantes. Isso é central dentro do processo. A universidade também desenvolveu estratégias de gestão via remota. Muitos servidores levaram seus equipamentos dos seus escritórios para casa para poder desenvolver a atividade administrativa das suas casas. A universidade foi importantíssima, porque, enfim, a universidade tem um hospital universitário, são 410 leitos, né, que servem a uma população de mais de 2 milhões de pessoas. E todos nós sabemos da importância dos hospitais nesse período, né? Então, lógico que isso também funcionou muito, né? Nós conseguimos, emergencialmente, um recurso extraordinário do Ministério da Educação. Foi uma das poucas universidades que avançou nessa direção de início. Já em maio nós tínhamos esse recurso à disposição para sustentar a compra de equipamentos fundamentalmente para o hospital. Todo o investimento, toda a utilização do recurso tinha que estar vinculado à ação Covid, obrigatoriamente, né? E nós usamos integralmente esse recurso para esta finalidade. Depois, num determinado período, fizemos um relatório e tivemos que prestar contas ao MEC, e não houve absolutamente qualquer reparo nessa direção, porque o recurso foi totalmente bem empregado. Apoiamos a ampliação de leitos de UTI do Hospital Universitário, por exemplo, com isso. Durante a pandemia, nós conseguimos concluir 40 novos leitos de UTI, que estava numa obra já de anos embargada, e acabamos, numa parceria com o Ministério Público, achando um caminho para dar encaminhamento à obra. E acabamos concluindo a obra em meio à pandemia. Foi muito importante, certamente contribuiu para salvar muitas vidas. O reparo de respiradores dos hospitais das mais diferentes regiões. A produção de álcool gel, que não havia, né? Lembro, no início da pandemia não havia álcool gel. A universidade entrou no processo, montou uma usina própria para a produção de álcool gel e distribuímos álcool para todo o sistema público de saúde do Estado. Queria que isso se espalhou pelo Estado, principalmente na região central, mas acabamos a produção de EPIs, né, de escudos, na época os face shields, né, máscaras e tudo mais. Tudo isso foi trabalhado nessa situação emergencial para atender a essa demanda. Depois disso, nós começamos uma atuação muito forte com a realização de exames RT-PCR gratuitamente. Foram mais de 100 mil exames feitos pela universidade para todo o sistema público de saúde. Para o hospital universitário, obviamente, que faz parte do sistema, mas para todo o sistema público de saúde da região. Isso foi uma ação emergencial que teve um impacto extremamente favorável no controle da pandemia, na redução dos danos, pelo menos, né? Então, são ações como essa, e logo após, quando começou a chegar a vacina, a participação da universidade, das suas equipes, articulada com os órgãos de saúde do município e do estado, na vacinação. A par disso, a universidade testou 2 vacinas. Uma delas foi a vacina de Oxford, foi testada lá, né? E foi, a partir dos resultados, né, encaminhado para a Anvisa
para a empresa produtora da vacina e para a Anvisa, para que a vacina pudesse ser autorizada. Liberação. Né? E nós estamos com uma outra vacina em fase de liberação agora. Né? Deve estar na Anvisa para sair a qualquer momento, se é que já não saiu. Então são 2 vacinas que vão estar à disposição da população, testadas na Universidade Federal de Santa Maria. Claro que Santa Maria não foi a única, né, que testou, né, mas foi um dos polos de referência no teste de vacina. Nós estamos construindo na universidade um centro de vacinação, um centro de vacina, de estudo e produção, quem sabe, no futuro. Extraordinário, sabe que o meu vínculo afetivo com a Universidade Federal de Santa Maria vem de longa data. Eu lá na 8ª série, foi a primeira vez que eu tomei conhecimento de que existia uma universidade pública que não precisaria pagar para estudar no ensino superior, e foi por meio de um programa que tinha de vestibular seriado, que era o PEIS, né? E então, durante todo o meu ensino médio, eu fui focado em fazer a prova no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Acabei não estudando na Universidade Federal de Santa Maria porque passei aqui em Porto Alegre e era mais perto da minha família, da minha cidade. Mas fico muito feliz de poder estar aqui hoje, ouvindo o senhor nos contar sobre tantos resultados que a instituição alavancou nesse momento difícil da pandemia aqui no Rio Grande do Sul, na região central, né? E, sem sombra de dúvidas, ajudou a salvar muitas vidas aqui do Rio Grande do Sul e também de familiares, né? Que a gente sabe que a comunidade acadêmica vem de alunos de diversos lugares do país. O senhor acredita que o ensino à distância pode ter afetado a qualidade da educação de ensino superior em algum grau? Com certeza, com certeza. Não dá para a gente imaginar que as tecnologias que foram usadas nesse período venham a substituir a presencialidade, não substituirão. A tecnologia vai ser incorporada, ela está sendo incorporada como uma ferramenta. Aliás, isso era para ter acontecido já há muito tempo. A pandemia só precipitou esse processo. Eu acho que o processo educacional formal precisa avançar e o uso da tecnologia vai promover este avanço. Não, repito, como substituição à presencialidade, mas como um adicional, um elemento adicional para o estudante se motivar e participar mais ativamente do processo da sua própria formação, de focar-se talvez naquilo que mais lhe interessa, porque as pessoas aprendem quando se apaixonam pelo conteúdo, não é? E elas aprendem mais exatamente sobre aquilo que elas gostam mais. E com o uso dessa tecnologia nós oferecemos esta oportunidade para as pessoas também se redefinirem num novo modelo educacional, os estudantes, os professores, ao sistema como um todo. É preciso repensar esse processo. E vou repetir, eu não imagino, nós não temos trabalhado na direção de substituir o ensino presencial com a tecnologia. A tecnologia vai agregar-se ao ensino presencial, ela vai ser incorporada. Não tem como. Né? A nossa conversa aqui agora está sendo possível por conta da tecnologia. Com certeza. Verdade? Passei 2 anos praticamente sem ir a Brasília. Como é que a universidade se relaciona com o Ministério da Educação sem presencialidade? Com ações remotas. Quando foi possível, nós fomos ao Ministério. A relação é outra. Mas se não tivesse a tecnologia, ela estaria no ponto zero. Não se esqueça que nós usamos telefone há muito tempo, né? Não é verdade? É verdade. Como ferramenta de comunicação, como ferramenta de comunicação social. Né? Então, as tecnologias de vídeo facilitaram sobremaneira o processo da comunicação. Mas é evidente que elas ainda não substituem. Essa entrevista, por exemplo, nós podíamos estar fazendo de forma virtual. Sim. Mas não teria a mesma emoção, o mesmo sentimento, a mesma percepção de envolvimento, de ambiente. Não é? Nós temos aqui a participação de 2 estudantes, não é? Que estão conosco. Quer dizer, isso se oportuniza. Os encontros, né? Mas aqui está a tecnologia, né? São 3 ou 4, 5 equipamentos que estão aqui nos apoiando. Verdade. Mas, sobretudo, tem pessoas nos apoiando aqui, né? Isso é importante. Né? O senhor sabe que eu sou servidor da Secretaria Estadual da Saúde, a gente também teve que se reinventar, né? Porque a gente também tinha a nossa rede, reuniões, encontros, muitas vezes presenciais,
E a gente passou a usar muito mais ferramentas online. Então, antes, quando a gente tinha 2 encontros que eles eram presenciais com todas as 18 coordenadorias regionais de saúde. E às vezes a gente queria um convidado do Ministério da Saúde, de Brasília, alguma referência de alguma universidade do Brasil, e ficava naquela questão de poder trazer. E nesse ano da pandemia, a gente fez reuniões e convidava pessoas profissionais que eram do Brasil inteiro porque participavam de forma online, então facilitou. Fazer uma reunião com uma autoridade internacional ou mesmo normal. Eu defendia minha tese de doutorado no contexto de pandemia. Não se imaginava lá em 2019 de fazer de forma online, né? Exato. Dissertações, As nossas reuniões com os campos. Nós temos um campus em Frederico Westphalen, a 300 quilômetros, um em Palmeiras, 230, e um em Cachoeira do Sul, a 120 quilômetros. Tudo via remota, pode ser tudo via remota. Aproximou, né? Essa é talvez essas reuniões eram mais frequentes. Uhum. Eu participei da diretoria da Andifes, por exemplo, durante o período, foi um ano inteiro de pandemia, de julho de 2020 a julho de 2021. Todas as ações, decisões e discussões desta diretoria foram remotas. As reuniões de diretoria aconteciam a cada 15 dias, ou quem sabe a cada mês, pré-pandemia. Nós fazíamos reuniões todas as semanas, invariavelmente 2 reuniões por semana. Acabou aproximando, né? Então, as discussões fluíam muito mais rapidamente e as decisões eram tomadas também com base em muita discussão. E vai ter uma velocidade maior ainda, né, com a perspectiva de chegada do 5G em breve. Isso é importante, nós precisamos melhorar muito a comunicação. Reitor, em fevereiro deste ano, Bolsonaro nomeou 22 reitores que, apesar de estarem concorrendo à reitoria, não foram eleitos pela comunidade acadêmica. Embora essa prática seja aceita constitucionalmente, ainda é uma prática extremamente desconfortável para a comunidade acadêmica por não respeitar a opinião dos professores, alunos e funcionários das instituições educacionais. Como o senhor enxerga essas intervenções do governo federal nas instituições de ensino superior brasileiras? Na verdade, quando tu colocas assim, da legalidade do processo, você tem razão. Né? Nós vivemos sob essa maldita lista tríplice, né? Porque também nós permitimos que isso acontecesse. Né? A lista tríplice é histórica, ela vem de muitos anos, não é de agora desse governo. Então, não estou fazendo nenhuma defesa do governo atual, né? Apenas ponderando. Mas sempre houve um respeito pela ordem de colocação na lista, o que foi quebrado agora. Né? A ordem de colocação na lista obedece a um processo democrático construído no âmbito da comunidade acadêmica, professores, estudantes e técnicos administrativos votando e escolhendo quem eles entendem deve ser o dirigente ou a dirigente da universidade. Mas as coisas não aconteceram por conta de alguns interesses, talvez. Né? Nós precisamos ter bem claro, né? Universidades são um centro de discussão, de debate, do dissenso, do contraponto, mas sobretudo o centro das ideias, do pensamento crítico. Está aí dentro da universidade. Isto gera um ambiente efervescente dentro das universidades. Nós sabemos disso. Vocês são estudantes, você foi estudante. Isso não interessa a governantes. Não interessa a governantes. Que esse ambiente continue pulsante. E, portanto, toda vez que eu puder colocar a mão em cima, eu coloco. Não é? Então, isso que acontece, lamentavelmente. E precisa ser mudado, a lei precisa ser mudada. Já há algum projeto de lei no Congresso Nacional em discussão, em trâmite. E isso precisa ser modificado, sem dúvida nenhuma. A autonomia das universidades precisa ser respeitada, inclusive na escolha dos seus dirigentes. Porque quem mais conhece a realidade daquela instituição é a própria comunidade. Né? E, portanto, ela orienta da melhor forma possível a escolha dos seus dirigentes. Isso tem que ser observado. Isso é para o bem da universidade. Isso não é um espaço político a ser construído para um caráter pessoal. É um caráter institucional que domina sempre esse espaço.
a comunidade sabe como escolher um dirigente. Aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul houve, né, essa escolha do terceiro na lista tríplice e tem sido muito doloroso para a instituição como um todo esse processo, né, que apesar de constitucional, de desrespeito à vontade da comunidade acadêmica e gera dificuldades para a própria gestão, né, no enfrentamento ao conselho, e eu acho que nisso é uma perda para a gente, né? Mas enfim, reitor, em dezembro encerra seus 8 anos gerindo a Universidade Federal de Santa Maria. Eu tenho certeza que foi um grande desafio, mas certamente o senhor fez uma excelente gestão. 2022 será um ano eleitoral e seu nome está em pauta para concorrer tanto no Legislativo quanto no Executivo. O senhor enxerga a possibilidade de ingressar na política no próximo ano? Primeiro, eu quero te agradecer pela excelente gestão. Nós fizemos todos os esforços nessa direção. Esperamos, sim, ter alcançado um patamar de excelência na gestão. Nós fizemos isso pelo interesse absolutamente institucional, um trabalho que precisa ser compartilhado, um resultado que precisa ser compartilhado com a equipe. Ninguém faz nada sozinho, né? Uma gestão da universidade não é do seu reitor, é da equipe e da comunidade como um todo que participa ativamente desse processo. Isso para nós é muito claro e muito seguro, né? Eu sou um servidor público a serviço de uma instituição. E enquanto eu estiver a serviço da instituição, eu preciso dar o meu máximo, o meu melhor, né? Quer dizer, com essa perspectiva de servir ao interesse público, servir à sociedade. A universidade, como patrimônio público, ela é da população. E nós precisamos responder às demandas e necessidades desta população, no ensino, na pesquisa e na extensão. Na ciência, veja, a ciência é tão importante, né, e também tão fustigada, né, nesses últimos tempos, e inequivocamente a ciência mostrou por que ela existe, né? Em meio a esta pandemia, não for a ciência, a nossa tragédia seria ainda muito maior, né? Então, esse é o ponto. E o segundo, assim, eu encerro meu mandato nesse dia 23 de dezembro, né, com muita satisfação, com a sensação do dever cumprido, mas não com a expectativa de ir para casa, colocar um pijama e me retirar do processo. Eu sou servidor público, tenho uma experiência acumulada de pelo menos 30 anos de serviço público e acho que eu não tenho o direito de guardar isso dentro do armário, trancar, encerrou, deu, né? Por conta exatamente que eu ainda me sinto com energia, com força, com fôlego, com entusiasmo pela vida, entusiasmo pelo trabalho, entusiasmo pelo país. O que eu vou fazer depois do dia 23 de dezembro eu ainda não sei. Certamente uns 15 dias de férias, que eu não tiro férias, assim, férias de verdade, já faz um bom tempo. Então eu preciso dar uma parada até para estar mais próximo da minha família, meus filhos, minhas filhas, minha esposa. E depois disso a gente vai analisar as possibilidades de vida pública no campo da política. É uma possibilidade, sim, existe, não posso dizer que não. Tenho uma filiação partidária de longa data, né? Desde a fundação do PDT, eu sou filiado ao PDT. Embora não militante, né? Mas tenho uma filiação porque tenho também um vínculo histórico com o trabalhismo, desde aquele malfadado golpe de 1964, né, que a gente sofre as consequências, na minha família com gente exilada, meu pai esteve preso, quer dizer, toda uma história de envolvimento e de sentimento de que nós aprendemos, ainda quando criança, o valor da liberdade e o valor do compromisso com o coletivo. Isso é uma coisa que não se desconstrói. Reitor Paulo Burman, quero te agradecer muito por ter topado o convite de ter esse bate-papo, desse café com a gente, e quero reforçar o convite para que tu te inscreva no canal do YouTube e acompanhe os nossos produtos. Então, se desejar uma excelente férias que o senhor tenha em 2022 e faça os votos de que, ao invés de colocar o pijama, o senhor possa colocar o trabalhismo debaixo do braço, e a gente está precisando de uma liderança como o senhor para fazer a diferença lá no Congresso Nacional, principalmente colocando a educação no orçamento para além dos discursos. Então, muito obrigado mesmo. Sem dúvida. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, um espaço privilegiado, sem dúvida, de fala, de diálogo. Desejar a todos um Feliz Natal, um grande Ano Novo, muita saúde, felicidade e cidadania, prosperidade.
Obrigado.